Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Abra, por favor, a sua Bíblia. Hoje, para quem está nos assistindo, aquele que nos visita nessa noite, todas as terças-feiras é um culto voltado ao estudo da palavra de Deus, onde nós estudamos a palavra de Deus, tá bom? E nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E é um prazer ter você conosco. Nós estamos estudando desde o início do ano esta carta. E hoje nós estamos no capítulo de número 10 da segunda carta de Paulo. Vamos ler a partir do versículo 4, tá bom? Deixa aí, por favor, na tela para a gente. 2 Coríntios, você que tem aí como fazer anotações, pegue um bloco para anotar, pega caneta, papel e vai anotando aquilo que Deus vai falando com você nesta noite tão maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4, prepare-se para ouvir a palavra de Deus. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo: assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Meu Deus do céu, Jesus do céu, vamos orar. Senhor, uma vez mais nessa noite nós queremos orar a Ti e pedir a Tua iluminação, a Tua sabedoria para a transmissão desta palavra, que somente a Tua voz seja ouvida, que a nossa mente, Pai, que é tão limitada, seja capacitada, habilitada pelo Teu Espírito, para compreender uma palavra como esta, tão profunda para a nossa alma. Ministra esta palavra aos nossos corações, Pai, aplica ela ao nosso coração, ao nosso entendimento, e que o Teu nome seja em tudo glorificado. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Olha, rapaz, fazer um estudo bíblico, utilizando-se de uma live, olha, é desafiador demais, evangelista Sandro. Mas eu não vou fugir dessa responsabilidade, Ezequiel, não vou fugir dessa responsabilidade de transmitir o estudo da palavra para você que nos assiste,
Porque não tem coisa melhor do que estudar a palavra de Deus, de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quando nós lemos 2 Coríntios, esteja atento, porque isso aqui para nós é um verdadeiro seminário. Então, para você tomar gostinho pelo seminário, preste bem atenção. Quando a gente estuda 2 Coríntios, quando a gente chega no capítulo 10, esteja atento para que você possa entender. Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto. Ele não está em Corinto, ele está distante de Corinto. E ele está escrevendo uma carta porque está ocorrendo alguns problemas dentro da igreja em Corinto. Corinto era uma metrópole da época, uma grande cidade da Acaia, tá? Que é uma região do Império Romano. Corinto era rica, abastada, mas a igreja em Corinto tinha muitos problemas. E Paulo então está escrevendo no intuito de sanar os problemas que haviam dentro da igreja de Corinto. E uma das grandes razões do problema que estava alojado na igreja de Corinto, eram algumas pessoas que entraram na igreja de Corinto, e começaram a inflamar a igreja contra o próprio pastor da igreja, que era o apóstolo Paulo. Esse grupo de judeus, que se diziam convertidos, chamamos eles de judaizantes, eles entram na igreja de Corinto, e eles começam a inflamar a igreja, tentando colocar a igreja contra o próprio pastor. E parece que 2 Coríntios capítulo 10, fique bem atento, Paulo tem em mente alcançar exatamente esse grupo de pessoas que está dentro da igreja, que era um grupo pequeno, não era um grupo muito grande, mas que estava tentando causar problemas dentro da igreja. O que não falta hoje é gente querendo causar problema dentro da igreja, mas deixa isso para lá, vamos pensar aqui em Corinto. Paulo então, ele vai escrever exatamente, evangelista Sandro, para este grupo. Ele tem em mente exatamente esse grupo que está dentro da igreja, causando divisões na igreja, inflamando a igreja, tentando colocar a igreja contra o seu próprio pastor. E Paulo, sabendo de antemão, por informações que lhe foram confiadas, Paulo então vai escrever à igreja de Corinto, e parece que no capítulo 10, ele vai defender a sua autoridade, porque preste bem atenção, uma das coisas que esses falsos crentes que entraram na igreja, esses falsos pregadores que entraram dentro da igreja, queriam, eram descredenciar o ministério de Paulo. Em outras palavras, para você entender, eles entram dentro da igreja e eles dizem assim: olha, Paulo não é apóstolo, Paulo não foi chamado por Jesus, Paulo inventou uma história aí que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo é cheio de argumentos, mas na verdade Paulo nem crente não é. Era essas informações que eles tentavam disseminar dentro da igreja de Corinto. Imagina o que é isso, gente. E Paulo está sabendo de tudo isso. Imagine agora, ele não pode estar lá, e eles se aproveitaram que o pastor não estava presente. E tem gente que é assim, perto do pastor é uma maravilha, é meu pastor, bate no abraço, abraça, beija, mas por trás era exatamente isso. Quando Paulo estava em Corinto, eles não se manifestavam. Mas quando Paulo estava em viagens missionárias, aí eles afloravam, eles apareciam, falavam mal, questionavam a autoridade do pastor, julgavam o pastor. Era assim que funcionava o negócio. E alguém falou com Paulo, disse: Paulo, o negócio lá em Corinto está feio, ó. Foi você não está presente lá, e o povo está lá porque tem um grupo de pessoas lá que está influenciando a igreja, tentando descredenciar seu ministério, dizendo que você não é pastor, que você não é apóstolo, que você não foi chamado por Deus. É por isso que você vai encontrar, e nós estamos aqui num seminário, eu estou fazendo uma introdução para você, uma epígrafe. O que é epígrafe? Esse títulozinho que tem aí em cada capítulo, que não está nos originais, você não vai encontrar nos originais mais antigos, tá, gente? Mas essa epígrafe é para ajudar você no estudo da Bíblia. E a epígrafe do capítulo 10 está dizendo assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica.
E por que Paulo está defendendo? Porque existem pessoas que estão inflamando a igreja, dizendo que Paulo não é pastor, que Paulo não é apóstolo, que Paulo não foi chamado por Deus. Aí Paulo vai escrever uma carta. E aí eu quero perguntar para os irmãos que estão aqui e para os irmãos que estão no Facebook: está preparado para ouvir o que Paulo escreveu? Quem está preparado para ouvir, dá um glória a Deus aí, porque o negócio, olha, vai ser forte, hein? Aperta o cinto aí, porque vai ter turbulência nessa viagem, irmão. Quem pode dar glória a Deus aí? Então vamos lá, já que vocês querem, então vamos lá, vamos ver o que Paulo vai escrever para este grupo. Tá, então Paulo começa, como eu falei na semana passada, quem assistiu a live na semana passada, eu falei que Paulo está argumentando, dizendo que ele está numa guerra espiritual, e que nesta guerra espiritual em que ele está embutido, ele usa armas, e as armas que Paulo usa, está no versículo 4, as armas da nossa milícia, da nossa campanha militar, da nossa guerra. Paulo vai dizer no versículo 4, não são carnais, não são humanas, não são produzidas pelo homem, porque Paulo era acusado de ser apenas um intelectual, Paulo era acusado de não ser espiritual, Paulo era acusado de usar apenas artifícios judaizantes, humanos. Aí Paulo diz: não, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, as armas que eu uso nesta guerra, as armas que eu uso como pastor, as armas que eu uso nessa campanha militar, nesta guerra espiritual, elas não são humanas, não são terrenas, não, elas vêm de Deus, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo, vocês estão pensando que eu uso armas humanas? Não, as armas que eu uso nessa guerra vêm de Deus, vêm do céu, vêm do alto. Aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Paulo está se defendendo e dizendo que ele usa armas espirituais, que as armas que Paulo faz uso na guerra espiritual são armas espirituais. E aí nós precisamos, você que está nos assistindo e os irmãos que estão aqui, nós precisamos aplicar esta palavra aos nossos corações e pensar que nós também, como crentes, como falei na semana passada, estamos envolvidos numa guerra espiritual. A nossa alma está em jogo, e nesta guerra espiritual, nesta campanha militar na qual Deus nos chamou, porque todo crente é chamado a estar na guerra. Nós fomos chamados para a batalha, nós não fomos chamados para viver no mar de rosa. A partir do momento que você aceitou Jesus, você foi inserido num campo de batalha, e há um inimigo tentando te destruir. Então todos que são crentes estão envolvidos num campo de batalha, não apenas o pastor, mas todo cristão está num campo de batalha. Existem as forças do mal tentando nos destruir. E nesta guerra, irmã Libiane, espiritual que vivemos, nós precisamos de armas espirituais. E hoje o tempo é pouco. Falar sobre as armas espirituais seria um grande desafio. Nós perderíamos todo o texto aqui se eu fosse me deter nas armas espirituais. Mas eu poderia, como nós estamos numa live, eu sei que tem gente querendo aprender, porque nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, e você que está me assistindo aí, talvez esteja envolvido também numa guerra espiritual. Há uma guerra espiritual que te cerca, que me cerca, e há um inimigo que quer nos destruir. A Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o inimigo não está amarrado, o inimigo não está preso. Tem um monte de gente dizendo que o diabo está amarrado. O diabo não está amarrado, o diabo está ao nosso derredor. Ele anda, ele fica cercando, cirandando para tentar nos destruir. Mas não fique com medo, porque nós temos um general, um Deus todo-poderoso que nos guarda, que nos protege. Agora é importante pensar que nesta guerra espiritual nós precisamos de armas para vencer. E é isso que Paulo está dizendo nesse texto, porque as armas da nossa milícia seria a batalha espiritual, a guerra, a campanha militar. Paulo está fazendo uso de um termo militar, porque as armas da nossa milícia não são, Paulo vai deixar bem claro, não são carnais. O que significa isso, pastor? Nós não vamos conseguir vencer as forças do mal com armas humanas, com armas produzidas na terra. As armas que nós precisamos ter para vencer as forças do inimigo são armas que vêm de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tá aí, para você não ficar, para você que está nos assistindo, eu vou aproveitar e vou deixar um ganchozinho dessas armas
pelo menos tem um texto da Bíblia que Paulo relata muito bem essas armas. Eu não vou dar um estudo sobre as armas, mas vou falar de uma forma muito sucinta sobre alguma delas, para que você tenha um armamento aí para vencer o inimigo. Paulo então, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, eu sei que você conhece esse texto, mas abra aí para mim falar alguma coisa sobre ele com você nesta noite. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10, Paulo vai falar sobre as armaduras de Deus, as armas que nós precisamos usar, Fernanda, para vencer a batalha no reino espiritual. Olha o que diz o texto, eu vou fazer uma breve pincelada das armaduras espirituais. Olha o que diz o texto, versículo 10, está aí, Gabriela? Tá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, para falar de guerra espiritual, entende que para a gente vencer na guerra espiritual, nós precisamos nos fortalecer. E fortalecer em quem? No Senhor, porque a nossa força vem do Senhor. Eu preciso buscar esta força que vem de Deus, e o poder que vem de Deus para me vencer. Então o primeiro passo é buscar essa força, e me revestir, versículo 11, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, porque o diabo constantemente está preparando emboscadas, armadilhas, para quê? Para nos pegar. Alguém está ouvindo isso? O inimigo está sempre preparando uma armadilha para me pegar e para te pegar. Ele arma ciladas. Gente, o inimigo não é bobo. Bobo é quem pensa que ele é bobo. Bobo é aquele que pensa que o diabo está debaixo dos teus pés. Esse é bobo. Sabe? Aquele que fica dizendo, não, o diabo está debaixo, o diabo não está debaixo dos teus pés. O diabo está a nosso derredor. Não, pastor, mas Jesus disse que nós pisaríamos serpente e escorpiões. Não, mas Jesus nunca disse que o diabo estaria debaixo dos nossos pés. Quando Jesus disse que nós pisaríamos serpente e escorpiões, Jesus está usando uma figura de linguagem. Serpente e escorpiões ali não são animais como nós conhecemos. Serpente e escorpiões ali são a força do mal. E quando ele diz que nós pisaríamos serpente e escorpiões, é que nós estaríamos seria autoridade sobre eles. Que Jesus nos daria autoridade sobre esses demônios. Oh, aleluia, quem entende isso, levanta a mão e diga glória a Deus. Ele não está debaixo dos nossos pés, mas nós temos a autoridade de Deus para repreendê-los. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então é isso que Jesus nos ensinou, que o inimigo está à nossa volta, mas que nós temos autoridade. E a autoridade vem de quem? De Deus. A autoridade e poder vem de Deus, força vem de Deus. E é no nome de Jesus que nós repreendemos o mal. Em meu nome expulsarão demônios, disse Jesus. Então aí eu já estou apresentando para você uma arma poderosa para você vencer na batalha espiritual. Qual, pastor? O nome de Jesus, porque no nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Há uma autoridade neste nome. Então quando você tem este nome sobre você, e você usa este nome, que no nome de Jesus todo mal seja, este nome tem poder. Então aqui nós já temos uma arma, é o nome de Jesus. Tá, mas Paulo nem vai elencar esta arma aqui, porque nós precisamos entender que Paulo vai fazer um apanhado e também não vai falar de todas as armas, no capítulo 6 de Efésios. Porque ele vai dizer assim, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, significa dizer que nós não temos que lutar a nossa luta não é contra as pessoas. Vou repetir. No campo espiritual, a nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra aquilo que usa as pessoas. Alguém está me entendendo? A minha luta não é contra o homem, contra o ser humano, contra a carne e sangue. Não. Eu sei que por trás disso tudo tem uma força espiritual tentando me destruir. E a minha luta não é contra a pessoa, é contra a força espiritual que está agindo, influenciando aquela pessoa. É isso que nós precisamos entender. Então nós precisamos entender que na batalha espiritual a nossa luta não é contra a pessoa. Tá? Aí Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra o quê? Os principados, potestades, príncipe das trevas. Parece que Paulo vai elencar uma série de espíritos malignos
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, o versículo de número 13, tomai toda a armadura de Deus. Paulo vai dizer que nós precisamos fazer uso de armas, que ele chama de armaduras de Deus, para que possamos resistir no dia mau. O que dia é o dia mau, irmã Kátia? É o dia que o diabo investe contra nós, é o dia mau. E nesta investida do inimigo nós temos que estar armados, preparados. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você tem que estar preparado, porque nós não sabemos quando vem a investida do inimigo. Mas quando a investida do inimigo vier, não vai nos pegar de surpresa, porque estamos armados. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aí Paulo vai fazer uma relação de alguns armamentos que precisamos ter. Ele vai dizer aqui no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Olha o versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Preste atenção, verdade e justiça aqui não é a palavra em si, porque ele vai fazer menção da palavra mais à frente. Verdade e justiça aí fala sobre integridade, santidade, caráter. Quer vencer guerra espiritual? Tem que andar em santidade, em integridade. O caráter tem que estar lapidado pelo Senhor. Não pode dar brecha para o inimigo. É andando em verdade. Se quer vencer a guerra espiritual, essa arma tem que estar sobre você. Qual a verdade? Verdade aqui é integridade, é caráter. Se der brecha nessa área, aí o inimigo entra e te destrói. Então, aí ele vai falar, olha, estáis, pois, cingidos, versículo 15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, versículo 16, o escudo da fé. Então ele vai falar que nós precisamos de outra arma poderosa, que é a fé. A fé como escudo. Por que a fé como escudo? Porque quando os dardos inflamados do maligno vêm para me atingir, eu tenho um escudo, que é a fé. Ou seja, eu creio que vou vencer, eu creio na palavra, eu creio no que Deus disse. O inimigo vem com as suas investidas pesadas, mas eu tenho a fé que me faz acreditar num Deus, que mesmo que eu não veja, eu sei que Ele está comigo, que eu sei que Ele me protege, que eu sei que Ele não me abandona. A fé me faz apagar os dardos inflamados do maligno. E é interessante, né, irmãos? Porque pena que o tempo é pouco. Dardos inflamados, por que dardos inflamados? O dardo inflamado era utilizado pelo soldado para atingir de longe. Às vezes o inimigo não precisa chegar perto, de longe ele tenta te atingir, mas a fé que você tem em Deus vai neutralizar. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Levanta a mão para o céu e diga: Senhor, me enche dessa fé. Eu não estou dando um estudo sobre as armaduras, mas apenas dando uma pincelada para você. Então nós temos o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno. Tá? Ele utiliza-se de dardos. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Ou seja, capacete é aquilo que protegia o soldado na mente, o cérebro, a cabeça. Então Paulo está dizendo, a salvação tem que estar em torno da tua mente, ou seja, a tua mente tem que estar envolvida com a salvação. Você tem que pensar na salvação como algo real, você tem que pensar na sua salvação como algo presente. Você deve viver como alguém que vai ser salvo, que acredita que a qualquer momento você estará no céu. A salvação não pode sair da tua mente. Isso é proteção, porque se você esquecer da salvação, você esquece do caminho, você esquece da presença, você esquece da igreja. Mas enquanto a salvação estiver na tua mente, na tua alma, isso vai te proteger. Por que muitos se afastaram? Porque perderam o capacete da salvação. Ao perder o capacete da salvação, deixaram exatamente uma área desprotegida, e o inimigo atingiu e a pessoa saiu. Por quê? Porque não tinha mais a salvação como algo presente na sua mente, no seu coração. E para encerrar aqui esse texto, ele vai dizer assim: tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora sim, ele vai falar de uma arma que também serve
para defesa e para ataque. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A maioria das armas que ele falou são para nos proteger. Esta é para atacar. Lembra quando o diabo foi lá no deserto tentar atingir Jesus? Jesus derrotou o inimigo com o quê? Com a palavra, com a espada. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso que nós precisamos aprender a manejar bem esta palavra. Por quê? Porque quando o inimigo vier nos atingir, irmão, não adianta ficar falando jargões evangélicos, não adianta ficar, não, você tem que usar a palavra. E o inimigo vem também com uma palavra distorcida, mas você que conhece a verdade, diz, está escrito, a palavra diz isso, a palavra diz isso, por isso que quem quer vencer na guerra espiritual, precisa conhecer muito bem a palavra. Então vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo de número 10. Então Paulo está fazendo uso, irmã Fernanda, irmã Tainã, irmã Kátia, Paulo está fazendo uso dessas armas. É dessas armas que Paulo fala. E essas armas, capítulo 2 Coríntios 10, versículo de número 5, olha o poder dessas armas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo faz uso dessas armas poderosas, e ele diz que faz uso dessas armas para quê, irmã Kátia? Para destruir as pessoas? Não, para destruir os conselhos, aquilo que é ensinado de errado, aquilo que é falado de errado, a fofoca, a mentira, a contenda, a calúnia. Paulo faz uso da palavra, porque a palavra destrói a fofoca, a palavra destrói a contenda. Meu irmão, tem alguém entendendo, dando glória a Deus aí? Destruindo os conselhos, aquilo que é falado de errado, a palavra vem para desmantelar os conselhos que são contra a palavra, aquilo que é dito que não tem base bíblica. E aí tem uma série de coisas que a palavra destrói. A palavra acaba com a falsa profecia, com a falsa revelação, com a mentira, com a fofoca, vai dando glória a Deus aí, vai dando glória a Deus aí. Então Paulo diz, acompanhe comigo, destruindo os conselhos. Não é isso? Conselhos aqui, conselhos falsos. Conselhos aqui são pensamentos heréticos. É aquilo que Deus não disse. A palavra vem para destruir, desmantelar conselhos falsos, conselhos que são ditos na sociedade pós-moderna que vivemos, em que diz que um homem pode se apaixonar pelo outro. Aí vem a palavra de Deus e vai destruindo todo este falso conselho, de que a família, hoje nós temos uma família diferente. Não, a palavra vem destruindo este falso conselho e trazendo a revelação verdadeira de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então a palavra vai destruindo todos os conselhos, filosofias que se levantam, mentiras que são apregoadas, teorias que vêm para distorcer o que Deus disse. Aí vem a palavra de Deus e vai destruindo todos esses conselhos, destruindo todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus, e levando cativo. Olha o que Paulo, irmãos, Paulo é fantástico, porque Paulo está falando de guerra. Então levando cativo, o que é levando cativo? Levando cativo todo entendimento. Levando cativo, irmã Kátia, sabe o que significa isso? Sabe o que Paulo tem em mente, Jéssica? Quando o exército entrava em uma batalha e derrotava o outro exército, o que acontecia com os derrotados? Eram levados cativos, tinham que se render ao exército mais forte. Aí Paulo escreve e diz, a palavra faz isso, ela invade o campo do inimigo e pega pessoas que estão tomando e leva cativo a verdade.
Oh, ei, vai se render. Ei, eu sou prova viva. E você que está me assistindo também é prova viva de quê? De que a palavra te levou cativo. A verdade, nós estávamos na mentira. Servíamos aquilo que não era Deus por natureza. Aí a palavra veio, descortinou para nós a verdade, destruiu os falsos conselhos que aprendemos e nos levou cativos. E hoje somos cativos de Deus por amor a Jesus. Quem entende isso, levanta a mão e diga glória a Deus. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento. Entendimento. E levando cativo todo entendimento. A quê? A obediência. Não era assim conosco? O Senhor pegou e nos levou cativo à obediência a Cristo. Quem que fez isso na nossa vida? A palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. Ei, não adianta. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. Ei, deixa eu falar uma coisa. Tem igrejas que tem muito louvor. Canta muito, canta muito, canta muito, canta muito. Ei, mas o que leva a pessoa à obediência é a palavra. O que liberta é a palavra. O que transforma é a palavra. Você pode orar 10 horas, 15 horas, 20 horas. Você pode, mas o que leva, o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, você precisa de palavra. Você que está me assistindo aí, não adianta, eu estou numa igreja, mas lá é muito bom, mas não tem palavra. Procure uma igreja que tenha palavra. Procure uma igreja que tenha ensinamento da Bíblia. Procure uma igreja onde você possa crescer no conhecimento da verdade, porque o que alimenta a crente é a palavra, o que liberta a crente é a palavra, o que ilumina é a palavra, o que renova é a palavra, o que traz avivamento para a igreja é a palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É a palavra. Não adianta, pastor, lá naquela igreja lá é fogo puro e tal. Aí quando você chega lá, é muito pandeira, muita sanfona, e canta e pula, vira cambalhota. Que maravilha. Mas cadê a palavra? Porque o que liberta não é o corinho de fogo. O que liberta é a mensagem, é o estudo da palavra, é a transmissão desta palavra. É ela que liberta o crente. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Aleluia. É a palavra que nutre o crente. É por isso que a gente está com um monte de gente desnutrido. Sabe por quê? Porque não tem palavra, não se alimenta, não ouve a palavra, não vem nos cultos de doutrina, e aí está desnutrido. Mas nessa noite há um povo que está se alimentando da santa palavra de Deus. Quem está se alimentando da palavra nessa noite, diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos continuar. Meu tempo acabou, mas se você esperar mais 10 minutinhos, porque até agora só deu para ir um versículo. Vamos para o versículo de número 6. Paulo escreve assim: e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Preste bem atenção, Paulo está fazendo uso mais uma vez de termos militares. Pastor, tem certeza? Sim, preste bem atenção. O que Paulo tem em mente, dentro desse versículo 6, é mais uma vez um termo militar. Olha, vou tentar explicar para vocês, bem devagar. E estando prontos para vingar toda desobediência, preste bem atenção. Quando no campo militar, alguém era capturado, o inimigo era capturado, ou um soldado desertava, ele era levado pelo Império Romano à corte marcial, onde ele seria disciplinado. Está dando para entender? Paulo está mandando um recado para os indisciplinados da igreja. Está dizendo, eu estou chegando aí, para levá-los à corte marcial, não da terra, mas do céu. Aleluia, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Vou ler de novo. E estando prontos para vingar toda a desobediência. Paulo está dizendo assim, eu estou ouvindo o que está acontecendo. Eu estou ouvindo sobre a desobediência de alguns dentro da igreja. Mas eu estou pronto para vingar toda a desobediência. Vingar ali não é um sentimento de retaliação. Não, Paulo faz uso de um termo militar que era aplicado
aplicar a disciplina ao desobediente. E a igreja é assim. Na igreja, aquele que é desobediente, ele recebe disciplina. Não pode querer ficar na igreja em desobediência, porque um pouco de fermento vai levedar toda a massa. A desobediência afasta a glória de Deus. E o que fazemos com o desobediente? Jogamos lá para fora? Não. Disciplinamos para que ele seja corrigido, se conserte e volte a ser bênção na mão de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A desobediência aqui, Paulo está dizendo, estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Paulo espera chegar lá e encontrar os crentes obedientes, para que ele não tenha que usar da sua autoridade como pastor para punir os desobedientes. Isso é forte demais, hein? Isso é forte demais, hein? Olha o versículo de número 7. Olhai para as coisas segundo a aparência, porque o que eles diziam? Paulo é pequeno, Paulo não tem presença, Paulo não tem autoridade. Aí Paulo diz, vocês estão olhando para a aparência. Oh, aleluia. Cuidado que Deus não vê como o homem vê. Oh, glória. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, porque é isso que eles diziam, os falsos, nós somos de Cristo. Porque os falsos acreditam que são de Cristo. Os desobedientes acreditam que estão com Jesus. E gente, você sai para evangelizar, o cara está num bar bebendo, você fala assim, que eu vim falar de Jesus, ele fala, eu já tenho Jesus. Aquele que está fazendo fofoca na igreja, contendeiro terrível, colocando a igreja contra o pastor, você fala, ele já acha que tem Jesus. Ele acha que é convertido. Continua as mesmas práticas do mundo. Veio do mundo, só mudou a roupa, mas continua a mesma pessoa, o mesmo caráter, a mesma forma de agir, mesmo proceder, e ainda diz que é convertido. Diz que é crente. Eu falei que o negócio ia ficar estreito. E esse grupo estava dizendo assim, ei, nós somos de Cristo, nós temos Cristo. Aí Paulo diz assim, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo, assim como é de Cristo, ele é de Cristo, nós também de Cristo somos. Porque tem gente que pensa que Cristo só está com ele. Tem gente que pensa assim, Deus só me usa, Deus só está comigo, Deus só revela a mim, Deus só fala comigo, só eu sou cheio, só eu posso cantar, não sei por que o outro está tendo oportunidade, tinha que ser eu. Aí Paulo manda um recado para aquele grupo que está dentro da igreja dizendo ser crente, mas não são. Diz assim, se vocês acham que vocês são de Cristo, deixa eu falar uma coisa. Assim como vocês acham que são de Cristo, aí eu estou usando o termo para vocês entenderem, pode dizer, eu também sou de Cristo. Esse espírito que está usando na igreja aí, está na igreja, está comigo também. A gente tem que ter cuidado, porque a gente encontra pelo caminho pessoas que acham que são donas de Deus, pessoas que acham que Deus é seu monopólio. Parece que só eles são crentes, Deus só revela a eles, Deus só fala com eles. Aqui, tem algumas igrejas que eu acho muito engraçado. Eles dizem, a mão de Deus está aqui, como se a mão de Deus só estivesse ali. A mão de Deus não está só ali. Alguém está me ouvindo isso? Tem alguns pastores que dizem, vem para cá porque aqui tem cura. Ei, Deus cura onde quer. Você não é dono de Deus. Eu vou falar tudo que Deus está mandando eu falar aqui. Estou no Facebook, eu vou falar. Irmão, sabe, o culto hoje é de cura, o culto amanhã é de liberdade. Ei, meu irmão, você não é dono de Deus, você não manda em Deus. Deus faz quando quer e na hora que quer. E não adianta você querer estabelecer o dia para Deus fazer, porque Deus não é teu empregado. Vamos parar com esse negócio da campanha do tal. Aí vai todo mundo como se Deus fosse empregado de servir ele. Ei, Deus faz a hora que quer, no momento que quer, no tempo que quer. Você não é dono de Deus, você não manda em Deus. Deus faz quando ele quer. A gente tem que ter cuidado, porque a gente acha que nós somos dono de Deus, que Deus é nosso empregado, que Deus tem que fazer quando a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Ó Deus, segunda-feira o Senhor só faz isso, na terça o Senhor só faz aquilo, na quarta o Senhor só faz isso. Não, ei, pare com isso.
Pare com isso. Dia desse passei na porta de uma igreja, estava escrito segunda-feira cura, terça-feira libertação, quarta-feira amor, quinta-feira... Ei, deixa eu falar uma coisa, isso não é restaurante. Parece que tem um cardápio, hoje é carne assada, amanhã é carne de pó. Ei, Deus não é isso. A gente vem para a igreja cultuar, e aí Deus pode sarar, Deus pode restaurar, Deus pode operar, Deus faz como Ele quer. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem uns modismos no meio da igreja. Parece que nós somos dono de Deus, parece que nós queremos obrigar a Deus a fazer algo. Olha o que diz o versículo 8: porque ainda que eu me glorie em mais alguma coisa do nosso poder, ainda que eu me glorie, preste bem atenção, mais alguma coisa do nosso poder aqui é autoridade. Paulo está sendo acusado de não ter autoridade. Paulo vai dizer, porque ainda que eu me glorie em mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu. Paulo está dizendo assim, poder aí é autoridade. Paulo está dizendo, o poder que eu tenho não vem dos homens. O poder que eu tenho, a autoridade que eu tenho, foi outorgada por Deus. Foi Deus que me deu. Paulo está dizendo, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu, porque é Deus que dá poder ao seu povo. É Deus que dá poder à sua igreja. É Deus que dá poder aos seus servos. É Deus que dá poder aos seus filhos. É Deus que dá poder para você vencer o mal. É Deus que dá poder para você vencer as estratégias do inimigo. Tá, peraí, eu vou encerrar nesse versículo para a gente não continuar, preste atenção, porque ele diz assim, porque ainda que eu me glorie em mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação. Pare aqui, deixa eu beber uma água, não sai não, fica aqui, peraí, você também não vai embora não, fica aqui comigo. Os falsos que estavam dentro da igreja de Corinto, Eliseu, se já que estavam de estar cheio de poder, batiam no peito e diziam, nós estamos cheios de poder, e arrumando um monte de confusão dentro da igreja, falando mal do pastor, inventando mentira, calúnia, e dizendo que era cheio de poder. Eu não sei se você conhece alguém, cheio de poder, mas a língua é maior do que essa gravata minha aqui, para falar da vida dos outros. Está cheio de poder, mas é um fofoqueiro, uma fofoqueira. Cheio de poder, mas está destruindo o casamento dos outros. Não pode ver um rabo de saia. Cheio de poder. Cheio de poder, cheio de unção. A boca cheia de palavrão. Fala em mistério no monte dentro de casa, está xingando barbaridade. Cheio de poder. Que poder é esse? Paulo diz assim, o poder que Deus dá é para edificação. Não, alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Poder que Deus dá é para edificação. Poder que Deus dá é para você ser um marido melhor. Poder que Deus dá é para você ser um servo ao lado do seu pastor melhor. Poder que Deus dá é para você trabalhar na obra de Deus lado a lado com o seu pastor. Poder que Deus dá é para você ganhar almas para o Senhor. Poder que Deus dá é para você evangelizar, obedecer a mensagem de Deus. Poder que Deus dá é para você ser um filho melhor, é para você ser um empregado melhor. Poder que Deus dá é para você edificar alguém, ganhar alguém, abençoar a igreja. Isso é poder de Deus. Que negócio é esse? Está cheio de poder, está causando confusão na igreja. Que negócio é esse? Está cheio de poder, está causando confusão dentro do conjunto. Que negócio é esse? Poder, está cheio de poder, está falando mal do irmão, está falando mal da irmã, está falando mal do pastor. Que negócio? Está cheio de poder, coisa nenhuma. Poder que Deus dá, irmão, é para edificação. Eu vou ler de novo o texto. Olha o que diz o texto. Acompanhe comigo o versículo 8. Porque ainda que eu me glorie em mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação. Paulo está mandando um recado para aqueles falsos que estavam dentro da igreja, dizendo, o poder de Deus é para edificar, não é para separar. Poder que Deus dá não é para dividir a igreja, para colocar gente contra pastor. Poder que Deus dá é para estar ao lado do teu pastor. Que poder é esse? Fala em mistério, vira cambalhota e roda e tal, e está cheio de poder. Mas quais os resultados desse poder? Será que isso é poder de Deus mesmo? Porque o poder que Deus dá, Ramon, é para edificar a igreja. É para fortalecer a igreja. O poder que Deus dá, Paulo Vitor, é para unir a igreja, não para separar.
Oh, alguém está me ajuda aí, por favor, me ajuda aí. O poder que Deus dá é para unir a igreja, não é para separar. O poder que Deus dá não é para entristecer o pastor, é para alegrar teu pastor. Não tem alguém me entendendo, não. Eu estou vendo um povo aqui dando glória a Deus no Facebook. Eu estou vendo um povo aqui dando glória. Ei, poder para edificação e não para vossa destruição. Jéssica, mais nova aqui, né, Jéssica? Poder que Deus dá, Jéssica, é para edificação, não para destruição. Poder que Deus dá para o crente, irmão Rodrigo Elias, é para edificar a igreja, é para a igreja crescer, é para o pastor crescer, é para almas ganharem. E qualquer poder que foste isso, não é poder que vem de Deus. Estou cheio de poder, cheio de poder. Cuidado. Porque o povo de Corinto lá, que era cri-cri, achava que estava cheio de poder. O povo lá de Corinto, que ficava falando mal do pastor, achava que estava cheio de poder. O povo lá de Corinto, que causava confusão dentro da igreja de Corinto, também dizia que estava cheio de poder. Aí Paulo diz assim, o poder que Deus dá é para edificar. Não, mas sabe alguém que pode dar glória a Deus aqui na igreja? Não, tem alguém dando glória, eu estou vendo. William lá em Cachoeira de Macacu está dando glória a Deus, está dando aleluia. Isso aí, William, o poder que Deus nos dá, William, é para edificar a igreja. É para edificar a igreja. O poder que Deus dá aos crentes é para edificação. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Poder que Deus dá é para edificação e não para destruição. Não é para destruir a igreja, não é para arrumar confusão, não é para dividir, para separar, para colocar gente contra a gente. Não, isso não é poder de Deus. Cuidado, tem muita gente equivocada, fazendo muito barulho, mas com pouco poder. Faz muito barulho, mas tem pouco poder. Não confunda barulho com poder. Certa feita, pastor Timóteo disse assim, cuidado. Porque máquina que faz muito barulho na engrenagem, é porque está faltando óleo. Deixa eu beber água. Fique de pé, vamos orar. Pastor, o senhor faz um negócio desse no Facebook? Eu faço, a palavra de Deus, eu vou deixar de pregar? Não vou deixar de pregar. Não vou deixar. Não posso deixar de pregar a verdade. E essa verdade me corrige todo dia. E quem aqui foi corrigido pela palavra, levanta a mão. Não pense você que eu estou aqui como num nível. Não. Essa palavra me corrige todo dia. Todo dia eu sou corrigido por ela. Eu não estou aqui dando uma de santarrão e dizendo assim, ei, não. Ela me corrige também, me conserta. E Paulo está dizendo, vou repetir, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição. Eu quero ser cheio de poder para andar ao lado do meu pastor. Eu quero ser cheio do poder para ajudar a igreja que Deus colocou. Eu quero ser cheio de poder para ser um marido mais carinhoso com a minha esposa, mais respeitador. Eu quero ser cheio de poder para ganhar almas para o Senhor, para convidar pessoas para vir para a casa de Deus. Eu quero ser cheio de poder para promover a comunhão dentro da igreja e dissipar todo o mal. Quem aqui quer ser cheio de poder? Quem aqui quer ser cheio de poder? Eliseu vem fazer esta oração. Pedir a Deus para nós sermos cheios de poder. Eu queria que você que está aí orasse comigo hoje. Ore comigo e diga, Senhor, eu também quero ser cheio desse poder. Poder para ser uma pessoa melhor. Poder para poder ganhar almas para o teu reino. Poder para vencer o inimigo. Poder para estar ao lado do meu pastor. Poder para congregar. Poder para amar a igreja a qual o Senhor me colocou. Poder para poder dar a mão ao meu irmão, ajudar meu irmão a se levantar. Poder, Senhor, poder para dissipar as trevas. Poder de Deus. Olha, por favor, Eliseu.
Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Queremos te louvar, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Palavra, Senhor Deus, que veio como flecha ao nosso coração, meu Deus. Pai querido e santo, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, meu Deus, a cada dia, Senhor Deus, a amar a tua palavra, amar a tua igreja, Senhor. Em tudo que iremos fazer, fazer com amor, Senhor Deus, porque é para Jesus que fazemos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, continua nos abençoando, nos fortalecendo, meu Deus, na caminhada, e que possamos, ó Pai querido, naquele grande dia, estar com o Senhor na glória, meu Pai querido, glorificando, bendizendo o teu nome. Senhor, nos abençoa nesta noite, Senhor, esta noite maravilhosa, Senhor Deus, a qual o Senhor falou aos nossos corações. Continua, Senhor Deus, derramando a tua glória, do teu poder, da tua unção, para vencermos, meu Deus, as ciladas do adversário, ó Pai querido. Senhor, nos leve em paz, em segurança, de volta para os nossos lares, ó Pai, e que tenhamos o restante de noite abençoado na tua presença, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos, receba a bênção de Deus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam: e a vitória é nossa, e operando Deus,